Bom dia, segundo ano. Nossa aula de hoje é de redação e nós daremos início ao texto, ao estudo do texto dissertativo argumentativo, ou seja, daremos início ao estudo da redação do Enem. Nós ficaremos fazendo paralelo com o conteúdo da apostila de vocês. Nós já terminamos a apostila do primeiro bimestre e depois da semana de avaliação, nós vamos iniciar o assunto da apostila do segundo bimestre. Mas também faremos o paralelo com o estudo exclusivamente do texto dissertativo argumentativo, o estudo da redação do Enem. A aula de hoje é sobre os fundamentos e as características gerais do texto dissertativo argumentativo. Eu quero iniciar dizendo a vocês que o texto dissertativo argumentativo é técnica. Nós precisamos compreender como que funciona esse texto, qual o funcionamento, quais são as suas características, o que cada parte do texto exige que você saiba e que você escreva. Então, não existe dom por trás da escrita. Por exemplo, se você é um ótimo jogador de Free Fire, você não nasceu sabendo jogar. Você só tem essa habilidade, você só é craque no Free Fire porque você teve contato com o jogo e a partir daí desenvolveu uma técnica, compreendeu os funcionamentos do jogo e se tornou um super jogador, um craque. Eu não sei como se chama quem joga bem, só sei que quem joga mal é um noob, né? Já fui chamada disso. Então, não existe dom para as coisas, existe dom para diversas outras coisas. Você pode ter um dom, um talento musical ou um dom sobrenatural, mas para a escritura de texto, principalmente do texto dissertativo argumentativo, é técnica. Inicialmente, nós falaremos da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Vocês devem se perguntar: o que é um texto dissertativo argumentativo? Quais são os elementos necessários para que eu escreva um texto dissertativo argumentativo? E qual a estrutura exigida por um texto dissertativo argumentativo? Bom, vamos falar sobre tudo isso hoje. De início, eu quero que vocês compreendam o que a tipologia dissertativa argumentativa exige de vocês. Vocês já devem ter estudado em gramática os tipos de texto. Nós temos textos narrativos, textos injuntivos, textos dissertativos e textos argumentativos. A redação do Enem é a junção de duas dessas tipologias: a dissertação e a argumentação. E o que seria dissertar? Vamos iniciar pela dissertação, porque é a parte que também inicia o processo de construção do seu texto. Dissertar significa defender uma tese, ou seja, defender a sua opinião. Por exemplo, a redução da maioridade penal no Brasil. Você é contra ou você é a favor? Quais são as problemáticas existentes acerca? Então, dissertar é isso. É você apresentar uma tese e sustentar, defendê-la. O que acontece é que muita gente confunde a tese com relatar obviedades. Por exemplo, dizer que a fome é um problema social não é uma tese, não é a sua opinião sobre a fome.
é algo que todo mundo sabe, que é de conhecimento geral. Agora, dizer que a problemática da fome deve ser uma prioridade entre os governantes brasileiros, aí sim é uma tese. É a sua opinião acerca da fome que é um problema. Por quê? Se está na redação do Enem, então, obviamente, é um problema social. Na redação do Enem, sempre vai ser um problema social. Alguma problemática da sociedade que precisa ser resolvida. Então, obviedades não são teses. Para que você defenda a sua tese, é necessário que você utilize a argumentação. E o que seria a argumentação? A argumentação é a utilização ou apresentação de fatos, ideias, dados, citações, que confirmem a sua tese. Ou seja, a argumentação é a utilização de provas concretas que validem o seu ponto de vista, ou seja, a sua tese, que é a síntese da sua opinião sobre aquele assunto. Então, vamos lá. Continuando aqui com o exemplo que eu dei, que é a problemática da fome no Brasil. Digamos que é um tema. Bom, a sua tese é que a problemática da fome deve ser prioridade entre os governantes. Eu acho que era isso. O que acontece? Você pode dizer que, apesar dos inúmeros programas sociais que já existem, e apesar do Brasil ter saído do mapa de extrema pobreza, os dados acerca da fome ainda são muito alarmantes, como, por exemplo, a ONU, uma pesquisa da ONU, que indicou que cerca de 5 bilhões de brasileiros ainda são assolados ou pela fome ou pela subnutrição. Você também pode argumentar que o IBGE, uma pesquisa do IBGE, se eu não me engano, de 2013, disse que 7 bilhões de brasileiros estão na linha de insegurança alimentar, ou seja, não necessariamente passam fome, mas passam por diversos problemas relacionados à ausência de comida ou à ausência de determinados nutrientes. Você também argumentaria sobre a problemática da fome ser prioridade entre os governantes brasileiros, também poderia ser uma argumentação utilizar a causa. Por que você acha que a fome é uma problemática? Bom, você pode achar que a causa da fome é a má distribuição de renda, sendo que 80% da riqueza do Brasil está concentrada nas mãos de menos de 10% da população, enquanto o resto sofre asmadado. Eu não sei exatamente se está certo, mas é algo aproximado, viu? Eu sei que está concentrado em menos de 10%, mas eu não sei se é exatamente 80%. Tentei dar uma pesquisada, mas não achei, mas já vi esse dado em algum lugar, em algum jornal, alguma coisa do tipo. Vou procurar depois e mostro para vocês. E depois que você afirma, que você faz essas colocações, você avalia essa fundamentação. Você demonstra incômodo diante dessa situação, ou você se mostra indignado, ou você avalia o porquê dessa conjuntura social e política. Então, isso é argumentar. Você coloca uma opinião de outra pessoa, um fato histórico, um dado, e você avalia essa fundamentação. Argumentar é isso. Se você somente colocar a visão do outro, você vai estar expondo e não argumentando. Você argumenta a partir do momento que coloca marcas de autoria no seu texto, onde você se impõe no seu texto. Dito isso, vamos compreender como que funciona a estrutura desse texto. Bom, o texto dissertativo argumentativo, vocês já devem saber, mas eu vou repetir, ele apresenta introdução,
desenvolvimento e conclusão. Cada partezinha dessa do texto possui elementos que são essenciais. Sem eles, é impossível que o texto tenha alguma coerência, ou encaminhamento argumentativo, ou uma cadência de ideias. Então, vocês precisam obedecer cada elemento essencial de cada parte do texto, e assim a redação de vocês tem tudo para ser nota 1000 ou bem perto disso. Eu acredito que vocês já sabem, mas vou ressaltar que o INEP, ele tem um guia do estudante. É basicamente uma apostilinha onde vocês conhecem os critérios da redação e o que a redação exige de vocês. Na verdade, existe esse guia do estudante para todos os eixos, né? Linguagens e códigos, redação, ciências da natureza e suas tecnologias, etc. Então, se der, baixem. Eu vou tentar colocar o link na descrição. Se eu não... Eu acho que vou achar, né? Então, eu vou tentar colocar o link na descrição. Bom, quais são os elementos básicos que precisa ter na sua introdução? A introdução, como o nome já sugere, introduz o seu texto, ou seja, dá início ao seu texto. É a partir da sua introdução que o corretor ou leitor vai avaliar o seu texto. Ou seja, se a sua introdução obedecer a esses princípios que são básicos de uma introdução, então ela vai ser um ótimo cartão de visita. E quais seriam esses elementos obrigatórios? Bom, primeiro você precisa... Não tem uma ordem fixa, mas esses são os elementos que você precisa utilizar. A ordem aí já não importa tanto, que é uma referência sociocultural, ou seja, um conhecimento de mundo aplicado, que seja aplicável dentro daquele tema e que tenha relevância social. Você precisa de uma tese, porque é uma dissertação. Então, você precisa de uma tese, que é uma frase que vai sintetizar a sua opinião acerca daquela problemática. Isso é a sua tese. Nós veremos, quando nós estivermos vendo cada parte do texto especificamente, nós veremos mais a fundo como que se constrói essa tese. E você precisa antecipar a sua argumentação. Você não argumenta na introdução. O que você faz é antecipar os pontos que você vai desenvolver nos seus parágrafos de desenvolvimento. Vamos, então, só dar uma olhadinha na redação, que foi nota 1000, em 2018, que o tema era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Vou ler para vocês, depois a gente pontua esses elementos que eu acabei de dizer. Segundo Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, a tecnologia move o mundo. Contudo, os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanços à sociedade, uma vez que bilhões de pessoas sofrem a manipulação oriunda do acesso aos seus dados no uso da internet. Nesse sentido, esse processo é executado por empresas que buscam potencializar a notoriedade de seus produtos e conteúdos no meio virtual. Sob tal ótica, esse cenário desrespeita princípios importantes da vida social, a saber, a liberdade e a privacidade. Então, vamos lá identificar esses elementozinhos que nós acabamos de ver. Primeiro, uma referência de mundo. Ele utilizou aqui, no caso, uma citação indireta do Steve Jobs, que é uma referência quando o assunto é tecnologia. Então, segundo Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, a tecnologia move o mundo. Contudo, os avanços tecnológicos não trouxeram apenas avanços à sociedade,
uma vez que bilhões de pessoas sofrem a manipulação oriunda do acesso aos seus dados no uso da internet. Isso aqui é a tese dele, tá muito clara a opinião da pessoa que escreveu. Ele vai defender de que a internet, a tecnologia, não trouxe só avanço para o mundo. Neste sentido, esse processo é executado por empresas que buscam potencializar a notoriedade de seus produtos e conteúdos no meio virtual. Primeiro ponto que ele vai ressaltar. Sob tal ótica, esse cenário desrespeita princípios importantes da vida social, a saber, a liberdade e a privacidade. Segundo ponto que será ressaltado no desenvolvimento do texto. Viu como é bem simples, possui elementos muito claros, você só precisa aprender a técnica. No seu desenvolvimento, você já precisa ter outra postura. No seu desenvolvimento, você vai convencer o leitor de que a sua tese está correta. Ou seja, o autor dessa redação que nós acabamos de ler vai convencer as pessoas que estão lendo o seu texto de que a tecnologia não trouxe somente avanços para a sociedade, muito pelo contrário. Então, vamos lá para os elementos do desenvolvimento. O desenvolvimento ele tem 2 ou 3 parágrafos, depende de quantas argumentações você vai utilizar. E o que é que acontece? No desenvolvimento, você vai problematizar. Você vai utilizar Você também utiliza no desenvolvimento uma referência sociocultural, que é a fundamentação da sua argumentação, e você problematiza essa referência. Ou seja, não adianta só expor, colocar uma referência histórica, ou colocar uma citação em um dado e não discutir sobre esse dado. Você expõe e você argumenta. Nessa argumentação, você pode... Essa problematização, eu quero dizer que você deve ou criticar o que foi dito, ou se demonstrar indignado diante da referência utilizada, ou então se mostrar incomodado, ou então avaliar aquela situação, aquela conjuntura que foi exposta. Isso é argumentar. Não se esqueçam de que nós veremos parte por parte do texto, individualmente, em vídeos diferentes, durante aí o nosso ano. Então, aqui é só o conceito básico de tudo, viu? Então, vamos lá ler o texto que a gente estava lendo de 2018. De acordo com Jean-Paul Sartre, o homem é condenado a ser livre. Nessa lógica, o uso de informações de acesso pessoal para influenciar o usuário confronta o pensamento de Sartre, visto que o indivíduo tem sua liberdade de escolha impedida pela imposição de conteúdos a serem acessados. Dessa forma, a internet passa a ser um ambiente pouco democrático e torna-se um reflexo da sociedade contemporânea, na qual as relações de lucro e de interesse predominam. Faz-se imprescindível, portanto, a dissolução dessa conjuntura. O que nós temos aqui? Primeiro, nós temos a fundamentação. Ele utiliza Sartre, que é um filósofo, e utiliza a frase do Sartre de que o homem é condenado a ser livre. Depois, ele problematiza essa frase, dizendo que, segundo a lógica de acesso à informação pessoal dos usuários de internet, o pensamento de Sartre seria invalidado. E o que ele faz depois? Ele reafirma a tese dele, de que a sociedade, a tecnologia não traz só benefícios para a sociedade, que muito pelo contrário. Ela se torna um ambiente pouco democrático e, por isso, ruim. Percebam que todo esse bicho de 7 cabeças que criam em torno da redação, ele não deve existir. Eu não sei por que isso
quando foi que isso começou a acontecer. E muitas pessoas acabam não pontuando mais pelo medo ou pelo receio que tem de produzir o texto, mas a técnica é clara, são elementos muito claros, você só precisa se esforçar para fazê-los com êxito. Vamos para a nossa conclusão. O que é a conclusão? Vocês lembram que no desenvolvimento vocês vão problematizar, né? Então, na conclusão, vocês vão ter que dar uma solução para esses problemas. Bom, o que a conclusão pede de vocês? Pede uma ação, ou seja, o que fazer para resolver essa situação. Pede um agente social, ou seja, quem vai fazer isso, quem vai resolver esse problema, como que vai ser resolvido, de que forma, qual a maneira, e é basicamente isso. E você depois detalha cada partezinha dessas. Então, essa sua conclusão, ela precisa desses elementos e ela precisa ser pautada na realidade. Precisa ser uma intervenção política, uma intervenção real. Muita gente coloca como conclusão conscientizar a população. Ok, conscientizar a população seria ótimo, resolveria quase que 100% dos problemas do Brasil. Mas conscientizar a população não é algo pautado no real. Quem que conscientizaria a população? Como que se faria para conscientizar toda a população? Isso não existe, não é pautado no real. Então, conscientizar a população não é uma proposta de intervenção. O que poderia ser uma proposta de intervenção? A criação de um projeto de lei, ou a criação de um programa social, a criação de um ministério ou de uma secretaria específica para resolver problema X ou problema Y. Então, isso é proposta de intervenção. São coisas pautadas no real. E quem é que precisa realizar? Precisa ser um agente social real, ele precisa ser concreto e ele precisa ser especificado. Por exemplo, se é um problema de ordem da saúde pública, nós vamos ter que recorrer ao Ministério da Saúde, às secretarias de saúde, à Organização Mundial de Saúde. Então, você tem que saber quais são os órgãos responsáveis politicamente por isso e jogar para eles a responsabilidade. Não adianta colocar a culpa na consciência da população, porque isso aí não vai lhe fazer pontuar. Então, vamos aqui ler a redação que a gente já estava lendo, a conclusão dele. Eu só li um parágrafo do desenvolvimento, porque a gente está com o tempo apertado. Mas quando a gente for ver o desenvolvimento especificamente, nós veremos parte por parte como que se constrói o primeiro e o segundo parágrafo e tudo. Aqui é porque é bem introdutório mesmo. Vamos lá. Em suma, são necessárias medidas que antevêm a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Logo, a fim de dar liberdade de escolha ao indivíduo, cabe às empresas de tecnologia solicitar a autorização para o uso dessas informações por meio de advertências com linguagem clara, tendo em vista a linguagem técnica utilizada atualmente por avisos do tipo. Ademais, compete ao cidadão ficar atento à questão, de modo a cobrar e pressionar essas empresas. Enfim, a partir dessas ações, as tecnologias, como disse Steve Jobs, moverão o mundo para a frente. O que aconteceu aqui? Muito bom esse desenvolvimento. Ele responsabilizou alguém, no caso as empresas de tecnologia, qual a ação que essas empresas de tecnologia precisam fazer? Precisam solicitar a alteração do usuário, solicitar a autorização do usuário para que tenha acesso aos seus dados pessoais,
como que ele deve solicitar? Com a linguagem clara, diferente da existente atualmente, ou seja, ele detalhou aqui. E também colocou o cidadão como um dos agentes. O que o cidadão deve fazer? Ficar atento e cobrar e pressionar essas empresas, ou seja, eu responsabilizei alguém, eu disse o que eles precisavam fazer, como eles precisavam fazer e para que eles precisavam fazer. Que ele diz aqui, ó, a partir dessas ações, as tecnologias, como disse Steve Jobs, moverão o mundo para frente. Aqui ele ainda fez um link com a introdução dele, que também é necessário na conclusão. Nós veremos isso mais especificamente quando estivermos vendo o vídeo especificamente da conclusão. Beijo grande. A nossa atividade de hoje vai ser uma proposta de redação. Eu sei que alguns da sala ainda não têm familiaridade com esse tipo de texto, esse gênero textual, mas eu preciso saber como que anda a escrita de vocês. Então, não se preocupem, ela é mais diagnóstica do que avaliativa. Eu não vou avaliar vocês por essa redação, mas a entrega delas vai valer ponto para ajudar na prova de vocês. Então, entreguem, independente de estar boa ou ruim, porque ela não é avaliativa, ela é diagnóstica. Entretanto, tenham atenção e façam direitinho, porque a partir daí eu vou ver quais são as maiores dificuldades da escrita de vocês e vou começar a projetar nossas aulas. Então é isso. Beijão. E olhem lá na plataforma a atividade de vocês. Fiquem em casa, se der.